A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui novamente com você para continuar uma série que estou gravando aqui no canal sobre homilética. A homilética é a doutrina da teologia que ensina a arte de formar e de apresentar sermões. É a arte da pregação. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre erros que os pregadores devem evitar. E eu comecei no último vídeo lançado aqui, falando algumas coisas que os pregadores precisam para poder preparar o seu sermão, apresentar o seu sermão, pregar o seu sermão. É claro que essa série vem com o intuito de ajudar você que está começando a ministrar a palavra do Senhor. A intenção é ajudar você, dar a você recursos, munição para você se preparar e apresentar uma pregação de uma maneira mais ordenada, mais coordenada, mais elaborada. Amém? Então, o intuito principal dessa série é preparar você para poder pregar a palavra de Deus. No último vídeo eu falei sobre a questão da inspiração. O que é inspiração? É quando você sente aonde você deve pregar, ou quando você é direcionado, iluminado pelo Espírito Santo, aonde você vai pregar. Tema, passagem bíblica e tudo aquilo que você vai estar apresentando na sua pregação. Quando alguém convida você para pregar, você vai pregar aonde? Quando eu falo aonde, é qual tema, qual assunto, o que você vai estar apresentando para a igreja. Aquela pessoa que já tem o costume de pregar, já é um pregador, já tem o hábito de estar ministrando a palavra de Deus semanalmente, mensalmente, ela já tem um pouco mais de recursos, mas quem está começando tem um pouco de dificuldade. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é sensibilidade. Sensibilidade para ouvir o Espírito Santo nos direcionar sobre o que devemos pregar, porque a pregação não é simplesmente a apresentação de um sermão, mas é Deus usar você para comunicar as verdades eternas dele, que ele quer falar com o seu povo. O Senhor Jesus quer usar você para falar com o povo dele. Então Deus precisa direcionar você a um texto, a um tema, a um assunto, a alguma coisa que é importante você apresentar. Então a primeira coisa que você precisa entender é a inspiração. O Espírito Santo quer que você fale o quê? O Espírito Santo quer direcionar você em que passagem bíblica? O Espírito Santo quer falar o que com a igreja? Precisamos estar sempre alertas com algumas coisas que ao longo dos anos, eu percebi que muitos pregadores erram. É claro que a pregação tem toda uma organização. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a preparação de sermões, porque duas coisas importantes, é o antes e o durante. Antes é antes de você subir na tribuna, como que você vai preparar a mensagem que você vai estar pregando. E durante é como que você vai apresentar esta pregação. Nós sempre vemos os erros quando as pessoas estão apresentando, pregando, na forma de falar, de gesticular, na apresentação de textos, de versículos, a imposição da voz, etc, etc. Mas existem também erros que as pessoas cometem antes, na forma da preparação. Ensinando alguns amigos meus, alguns irmãos, eu tenho mais de 20 anos de fé e ministro ensinamento sobre homilética há alguns anos, as pessoas sempre falam para mim, pastor, eu preparei, eu escrevi, eu formulei, quando eu subi em cima do púlpito eu preguei algo totalmente diferente daquilo que eu havia preparado. Claro que eu estou falando diretamente com muitos pregadores que são pregadores pentecostais ou neopentecostais, e realmente isso pode acontecer. Mas uma coisa que o pregador precisa entender é o seguinte, o poder de uma pregação está naquilo que a igreja entende e interpreta da sua pregação. Tem muitas pessoas que sobem em cima do púlpito e o desejo principal é aplicar aquilo que ele acredita. E a aplicação é uma das partes da pregação, mas não é o todo da pregação. O pregador precisa entender que se você vai pregar 30, 40 minutos, e eu sempre aconselho as pessoas preparar um sermão de no máximo 40 minutos, porque depois disso é encher linguiça, depois disso é fazer uma salada mista. Você pregar 30 minutos, 40 minutos já não é fácil, você tem que ter um bom conhecimento bíblico, uma sabedoria na apresentação, porque as pessoas que estão na nave da igreja estão ouvindo você falar.
e é cansativo. Muitas pessoas se preocupam simplesmente para passar e se esquecem da importância daqueles que vão receber aquilo que você está pregando. Então, a falta de centralidade, a pessoa começa a pregar sobre Elias e acaba terminando lá em João, sem conexão nenhuma, faz uma verdadeira salada mista. O pregador precisa ter esse cuidado. Não é pelo muito falar, pregação não é muito falar, não é porque você ocupou o horário de meia hora, 30 minutos, 40 minutos que você pregou. Você falou, e as pessoas ficam enfatigadas de ouvir você falar, mas não absorveram absolutamente nada da parte de Deus. É claro que existem passagens bíblicas, como no livro de Isaías, que a palavra de Deus não volta vazia, mas é a palavra de Deus, não é a palavra do pregador. Não é a palavra daquele que sobe em cima do púlpito e fica durante meia hora, 40 minutos, falando, sem nexo, sem contexto, sem centralizar os seus pensamentos. O pregador precisa centralizar os seus pensamentos. Por isso que a preparação do sermão é muito importante. Preparação é quando antes de você subir em cima do púlpito. Alguém convidou você a pregar, você tem 1 semana, 2 semanas, já é importante primeiro você estar orando, buscando em Deus a orientação, a direção, a iluminação, aonde o Espírito Santo quer que você ministre, o que o Espírito Santo quer que você ministre. O nosso Deus é um ser que vai falar com a igreja, e Ele não é imediatista. Nosso Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente, Ele vai falar com você, vai comunicar a você aonde você deve ministrar. Então você, orientado pelo Espírito Santo, e é claro que para ser orientado pelo Espírito Santo tem que ter sensibilidade. E a sensibilidade ela é aguçada na oração. Aqui a primeira coisa que o pregador tem que ser homem de oração. Eu vejo muitas pessoas hoje, muitos pregadores, conheci muitos pregadores, que só se preocupavam em orar quando foi convidado para pregar. Eu tenho uma frase que eu falo que toda oportunidade gera responsabilidade. Toda oportunidade que é dada gera naquela pessoa a responsabilidade de se preparar. Mas toda oportunidade dada sem responsabilidade gera o caos. Se o pastor dá oportunidade para alguém que não ora, para alguém que não lê a Bíblia, para alguém que não tem isso como um hábito diário e cotidiano, meu amado irmão, não vai faltar sensibilidade. Então você vai pregar o Evangelho, você precisa ser um homem de oração, uma mulher de oração, alguém que viva aos pés do altar, porque a sua oração vai gerar em você sensibilidade espiritual para que no momento que você assumir a responsabilidade, o compromisso, você possa pregar aquilo que Deus quer que você pregue. E não você fale de você mesmo. Porque todos nós temos opiniões, todos nós temos uma compreensão do que está acontecendo. Mas nem sempre a nossa opinião e a nossa compreensão, a nossa visão de reino é aquilo que o Espírito Santo quer que você fale com a igreja. Então, a primeira coisa para o pregador é a oração. A oração gera inspiração, a oração gera comunhão com o Espírito Santo, que vai lhe dar sensibilidade espiritual para ministrar aquilo que Ele quer que você pregue. E a segunda coisa que é importante, o pregador ser um homem de leitura, ler a Bíblia Sagrada, buscar conhecimento extra-bíblico, porque aquilo que você vai pregar precisa estar embasado. Meu amado irmão, nós temos que ter responsabilidade naquilo que falamos em cima de um púlpito. Você precisa ter responsabilidade naquilo que você vai estar falando em cima do púlpito. Não é você ser um sincericida. Vou falar a verdade, custe o que custar. Não é bem assim. Que verdade é essa? É a verdade da palavra? É a verdade de Deus ou é a sua verdade? Se for a sua verdade é contestável, porque ninguém tem a verdade absoluta. A verdade absoluta é da palavra. É a palavra de Deus, é a verdade absoluta. E aí você precisa conhecer a palavra. Porque se você cita a sua opinião embasada naquilo que você vê, alguém vai encontrar contextos que vai simplesmente desfazer tudo aquilo que você falou durante 30, 40 minutos. Então o pregador precisa ter sensibilidade espiritual. Essa sensibilidade ela é alcançada através da oração. E precisamos ter um conhecimento bíblico, lendo a Bíblia, lendo outros livros que possam nos amparar no momento de apresentar os argumentos da nossa pregação. Amém? Eu estou falando sobre a questão da inspiração, que eu acho importantíssimo, porque o pregador precisa ser inspirado a pregar a palavra de Deus, e pregar é a palavra de Deus, não é a minha palavra, porque tem muitas pessoas que vão à Bíblia buscando argumentos para confirmar a sua visão. Não é bem assim.
O pregador, ele prega aquilo que a Bíblia Sagrada apresenta. O pregador precisa pregar aquilo que a Bíblia Sagrada apresenta. Então você que vai estar ministrando a palavra de Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, precisa, antes de mais nada, ter um conhecimento bíblico, um conhecimento razoável daquilo que você quer apresentar e vai apresentar para a igreja. Então, inspiração. Você foi inspirado a pregar. Como eu disse no último vídeo que eu gravei sobre essa série, alguns estudiosos, eles dividem a estrutura do sermão, pelo menos em três: sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Eu estou indo aos pouquinhos de uma forma mais objetiva. O que é um sermão temático? O sermão temático, ele não é necessário você se basear única e exclusivamente em um texto, mas sim em uma visão de uma passagem. Eu tenho 2 livros aqui em mãos, eu já apresentei um no meu último livro. O primeiro é escrito pelo pastor James Braga, para mim o melhor livro de homilética já editado, pelo menos que já chegou em minhas mãos. E eu tenho um segundo livro aqui nas minhas mãos, que esse é editado pela CPAD, Homilética, Pregador e Sermão, pastor Severino Pedro. Não sei se você está conseguindo acompanhar aí, muito bom também. E o pastor Severino Pedro, ele diz o seguinte: a dissertação do sermão temático não se concentra no texto ou numa parte das escrituras, a exemplo textual e expositivo, e sim em todas as partes das escrituras onde aquele tema está em foco. Ou seja, o foco principal do sermão temático é a sua inspiração daquilo que você vai estar pregando. Vou pregar sobre santidade, vou pregar sobre salvação, vou pregar sobre libertação. Então você tem a ideia daquilo que você vai pregar e você vai buscar argumentos na Bíblia, versículos que vão confirmar aquilo que você vai estar pregando. É claro que o pastor James Braga diz uma frase interessante: observe que o sermão temático contém uma ideia central. Meu amado irmão, o pregador precisa ter consciência disso. Vou repetir novamente o que eu disse minutos atrás. Quantos sermões começa em Adão e termina completamente lá em Abraão, sem conexão nenhuma? Uma verdadeira salada mista? Não, a ideia tem que ser central. Você vai estar pregando, primeiro prepare-se o seu sermão. Primeira coisa, vai na Bíblia Sagrada. Vou pregar sobre fé. Busque as referências sobre fé. Sermão temático fala sobre fé. A fé que salva. Não é você também tentar enxugar aquele tema, ou aquele texto, ou aquela passagem. Vou pregar sobre fé. Aí você pode pregar sobre de onde vem a fé salvífica, a fé operacional. Você vai pregar sobre fé, a fé de Abraão. Você vai pregar sobre salvação. A salvação é pelas obras, salvação pela graça. Todo aquele que crê será salvo. Você precisa ter um princípio para poder iniciar esse sermão, uma ideia. E depois dessa ideia você vai desenvolver os seus argumentos sobre aquela ideia. Então, o sermão temático, você pode usar várias referências bíblicas, mas não é necessário que o seu sermão esteja pautado e baseado em um único versículo bíblico. Você não vai tirar todas as divisões do seu sermão daquele texto bíblico. Você vai pegar uma passagem, no último vídeo que eu gravei, eu falei sobre quando eu comecei a pregar, e a minha inspiração vinha de hinos, e eu preguei um sermão chamado, baseado no Deus que habita entre os louvores. O Deus que habita nos louvores. Eu peguei 3 passagens bíblicas. Quais que eram as 3 passagens bíblicas? A de Josué, dá a volta em volta dos muros e grita. Aquele grito de louvor e de adoração fez com que as muralhas caíssem. A segunda passagem, eu falei sobre Josafá, o rei, que o Senhor Deus assumiu a guerra e disse: não tereis que pelejar. Mesmo assim, no outro dia ele foi no campo de batalha com seus soldados empunhando trombetas e cantando. E eu peguei a passagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo e Silas, quando está preso, depois de ter apanhado por ter feito aquele processo de exorcismo, de libertação, e à noite, era quase meia-noite, ele e Silas estão no cárcere, estão orando e louvando ao Senhor. Note, a ideia central é o Deus que habita entre os louvores. Eu peguei 3 referências que confirmam que Deus agiu e manifestou-se quando os seus servos estavam louvando e adorando ao Senhor. Então, o sermão temático não é necessário que você tenha um texto, você vai, escolhe o texto, vou pregar sobre esse texto. Não, é claro que o texto vai ser a base principal, né? Vai ser a base que você vai começar, vai principiar, mas a sua mensagem vai estar toda vinculada na ideia central daquilo que você vai pregar.
Amém? Eu quero que você acompanhe esse raciocínio. Quero voltar novamente a tratar isso com você no próximo vídeo que eu vou falar com você. Então hoje é importante que você entenda isso. A oração gera inspiração. A inspiração é aonde você vai ministrar. E o seu sermão temático, você precisa ter uma ideia central. Vou pregar sobre salvação, vou pregar sobre libertação. Ah, pastor, tem muitos membros que chegam para mim, iniciantes do ministério, e falam, pastor, quero pregar sobre Zaqueu. Bacana, passagem interessante. Quero pregar sobre o cego Bartimeu. Interessante. Mas qual é a verdade bíblica que você vai tirar desta passagem bíblica? Qual que é a verdade eterna? Qual que é a verdade que o Espírito Santo quer que você apresente? E aí, se você vai pregar sobre Bartimeu, se você vai pregar sobre Zaqueu, se você vai pregar sobre a abertura do Mar Vermelho, aí você tem que ir no texto, ler o contexto, entender a situação sociocultural da época, se existe alguma biografia daqueles personagens, para você apresentar um sermão mais encorpado e conseguir tirar mais verdades bíblicas daquela passagem. Então, meu amado irmão, sermão temático, você vai trabalhar em cima de uma ideia central. Vou repetir novamente aqui, eu já estou finalizando esse vídeo, já está ficando um pouquinho longo. Toda pregação precisa ter centralidade. O que é centralidade? Você vai pregar durante 30, 40 minutos, todos esses 40 minutos tem que ter uma conexão com aquilo que você começou a pregar. Ah, pastor, mas é o Espírito Santo que fala. Meu amado irmão, o Espírito Santo é um ser sábio, inteligente. Ele vai falar como ele quer, quando ele quer. Mas as pessoas que vão estar ouvindo precisam absorver a sua pregação. E o Espírito Santo vai usar você de uma forma central. Estou pregando sobre Abraão, vou dissecar a ideia que eu estou querendo apresentar de Abraão. Agora, é claro que se você vai fazer uma conexão de Abraão e outro personagem bíblico, tem que ter uma conexão, tem que ter uma ligadura, tem que ter alguma coisa que os ligue, para que a igreja consiga ouvir você, absorver a sua palavra. Charles Haddon Spurgeon dizia que o poder de uma pregação está na igreja entender aquilo que foi pregado. Às vezes eu tenho uma filha minha de 11, 12 anos, tenho uma de 11 anos, e ela sempre fala para mim, papai, eu não entendi nada do que o pregador pregou. E por que ela não entendeu? Irmão, se uma criança não entende o que o pregador está pregando, aí tem que colocar o pé no freio e passar a criticar realmente a si mesmo. Porque a pregação, as pessoas precisam ouvir e entender. A principal intenção do pregador é transmitir a ideia, a palavra de Deus. E essa palavra de Deus precisa ser compreensível. Está falando. Acabou a sua pregação. As pessoas olhou e falou, pregou bem, mas eu não entendi nada. Começou em A, terminou em Z e não tem conexão nenhuma. Não, pregador, pregue a palavra de Deus de forma centralizada, com conexão, de uma forma que as pessoas possam ouvir, entender, compreender, aprender para depois praticar aquilo que foi pregado. Amém? Deus te abençoe. Eu volto em outro vídeo. Nós vamos continuar nessa série sobre homilética, a arte de preparar e de apresentar sermão. Que Deus te abençoe e fique com Deus em o nome do Senhor Jesus.